Fala pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje a gente vai continuar falando de um câncer para vocês poderem entender como funciona desde o início do diagnóstico, risco até o tratamento. E hoje a gente vai falar sobre câncer de pulmão, tá? O que causa, como é que normalmente é o tratamento de câncer de pulmão e o que mudou nos últimos anos em câncer de pulmão, tá? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre esse tipo de câncer e tudo que acontece em volta dele, só continuar no vídeo. Bom, estou de volta aqui e a gente vai falar hoje sobre um assunto câncer de pulmão. Câncer de pulmão, nos homens, ele é o terceiro mais comum. Nas mulheres ele cai um pouquinho. Ele vem caindo um pouco mais ao longo dos anos, as taxas de câncer de pulmão, porque hoje em dia tem se fumado muito menos, né? Isso são as taxas de incidência, ou seja, as taxas de surgimento desses cânceres. Porém, ainda é um câncer que mata muito. A mortalidade ainda é alta, comparado com os cânceres mais comuns, né? Como câncer de mama, câncer de próstata, que são cânceres que não matam tanto. Agora, o câncer de pulmão é um câncer que costuma matar muito, sim, porque muitas vezes ele é agressivo. Até pouco tempo a gente não tinha muitos tratamentos muito eficazes, mas principalmente nos pacientes que já tinham metástase, que o câncer já estava espalhado, mas hoje em dia melhorou muito, tá? Bom, mas a gente voltando lá para o início, falando de fatores de risco, o que causa o câncer de pulmão? A gente sabe que o tabagismo em grande parte, o causador do câncer de pulmão. Mais de 80% dos casos são causados pelo tabagismo. A gente tem um tabagismo ativo, que a própria pessoa fuma, e tem um tabagismo passivo também, né, que são familiares, pessoas que moram junto e tudo, e ao longo dos anos também podem estar inalando a fumaça. Mas também tem, e não só cigarro, mas qualquer tipo de tabagismo, né, de charuto, cachimbo. Muitas pessoas que pensam, eu não trago, então não tem risco. Não, mas você inala pelo nariz também, tudo. Então, esse risco também tem esse risco aumentado. Outro risco também é quem trabalha com produtos químicos, né, que não usa as máscaras de proteção, também pode desenvolver o risco de câncer de pulmão. O uso de drogas recreativas também, então maconha, a pessoa fala, maconha é natural, não sei o que, mas também pode estar relacionado ao desenvolvimento do risco de câncer de pulmão, porque o nosso pulmão ele é feito para inalar ar puro, né? Não nenhuma outra substância. Então, esses são assim, os principais fatores de risco. Bom, e aí como é que você percebe ali o câncer de pulmão, como é que você faz o diagnóstico? Normalmente você pode vir, eu sempre falo isso também, de sintomas de câncer, de nenhum até qualquer um. Então você pode não ter nenhum sintoma de câncer de pulmão e diagnosticou ele fazendo uma tomografia por qualquer outra coisa, ou um raio-x, você teve uma dor no peito, ou então teve uma pneumonia, ou então teve uma tosse, aí fez um raio-x, fez uma tomografia, encontrou uma bolinha lá, um nódulozinho, e aí, a partir dali, fez toda a investigação e descobriu o câncer. Outras vezes, você começa a ter uma tosse, pode ter secreção, você pode sair sangue, você pode, pela tosse, né, você pode ter falta de ar, você pode ter alterações para engolir também, porque o pulmão fica próximo do esôfago, que é onde desce o alimento. Você pode ter alterações na fala, porque tem alguns nervos que vão para as cordas vocais e esse pode estar comprimindo. Você pode ter alterações na circulação sanguínea, principalmente da cabeça. Então, às vezes, você pode ficar todo inchado do pescoço para cima. Tudo isso por conta de uma massa no pulmão. Fora isso, você pode ter aquele enfraquecimento, você pode ter a falta de apetite, perda de peso, ou então não ter nada disso, né? Então, não se prendam a esses detalhes também, mas qualquer sintoma que você sinta, você tem que procurar um médico para fazer toda essa investigação. Muito bem. A partir daí, encontrando alguma coisa nos exames de imagem, aí a gente tem que partir para o diagnóstico mesmo definitivo, que é a biópsia. E aí existem várias formas de fazer as biópsias, e dependendo do que é encontrado, né? Você pode fazer, se você encontra alguma parte do tumor fora do tórax, por exemplo no pescoço, você pode fazer uma biópsia dali do pescoço.
Mas quando tem lá dentro, você pode fazer uma biópsia por broncoscopia, que é aquele, igual uma endoscopia, um exame que entra uma câmera no estômago, só que essa câmera entra no pulmão e vai lá e tira um pedacinho do tumor. Você pode fazer também uma biópsia cirúrgica, né? Então você pode abrir na cirurgia, você abrir um pedacinho ali do tórax e fazer uma biópsia por ali. Você pode também fazer uma biópsia, isso sendo feito por vídeo, né? Ou então você pode fazer uma biópsia transtorácica, percutânea. O que é isso? Com um procedimento com uma especialidade radiologia intervencionista, eu já falei em outro vídeo sobre isso também. E você faz um exame, uma tomografia, e entra uma agulha de fora para dentro e pega um pedacinho do tumor também, não é uma cirurgia, é só com uma agulha. Então existem várias formas de fazer esse resultado. Às vezes também, quando você tem um problema, que é uma complicação, que é uma produção de líquido no pulmão, que a gente chama de derrame pleural, você pode retirar esse líquido e mandar para análise, que às vezes o resultado também sai desse líquido. Então, basicamente, é esse tipo de métodos que a gente tem para fazer o diagnóstico. Sendo feito o diagnóstico, saindo o resultado, né, na biópsia, na patologia, né, olhando no microscópio e tudo, saindo o resultado de câncer de mama, a gente tem mais algumas coisas para fazer, que é uma investigação completa do corpo inteiro para ver se o câncer está localizado só no pulmão ou se ele está localizado em outros órgãos, que isso vai fazer uma grande diferença. Normalmente, você pode fazer tomografias, mas o melhor exame que tem a se fazer é o PET-TC. Talvez você já tenha ouvido falar que o PET-TC é uma tomografia especial, mais específica. Depois eu posso até explicar um pouquinho melhor sobre o PET-TC em outro vídeo, tá? E além disso, também fazer um exame do crânio, que é uma ressonância magnética ou uma tomografia, de preferência uma ressonância magnética, para ver também se não tem nada, nenhuma metástase, né, no cérebro. Bom, feito toda essa investigação, a gente tem que descobrir a situação da doença. Se a doença tiver uma doença localizada, um tumor pequeno, não está espalhado, a gente pode tentar 2 tipos de tratamento, que é ou a cirurgia, dependendo do tamanho do tumor, para retirar tudo, ou então, se tiver um tamanho grande, mas ainda não estiver espalhado, a gente pode fazer um tratamento com radioterapia mais quimioterapia, que é um tratamento forte, mas com intenção de cura naquele local. Então, ou a cirurgia, ou a quimioterapia mais radioterapia. Bom, se a doença estiver espalhada já em outros órgãos, aí normalmente a gente faz um tratamento só com a quimioterapia. E aí, hoje em dia se mudou muito o tratamento de quimioterapia, foi acrescentada a imunoterapia e a terapia-alvo. Então, quando você faz um diagnóstico de câncer de pulmão e você tem metástase, a gente manda para uma segunda análise para tentar definir qual é o tipo do tumor, o subtipo. Então, a gente faz um tratamento chamado terapia personalizada, né? Então, a gente trata aquela alteração que aquela pessoa tem. Então, é um tratamento muito específico para aquela alteração. Então você consegue resultados muito melhores, por isso que a gente conseguiu avançar muito bem. Então, se tiver algumas mutações, a gente faz alguns comprimidos, alguns tratamentos por comprimido, que você tem ótimos resultados no tratamento desse câncer metastático e com poucos efeitos colaterais. Se você não tem essas alterações, você pode fazer a imunoterapia com a quimioterapia, que também hoje em dia a gente conseguiu resultados muito bons de sobrevida e resultados assim impressionantes. E a gente vai fazendo a quimioterapia com a imunoterapia e às vezes a gente pode fazer alguns tratamentos de radioterapia pontuais para poder controlar alguns sintomas ou até mesmo para controlar a doença como um todo. Bom, falando um pouquinho de complicações e efeitos colaterais do tratamento, são vários, né? Você viu como tem várias opções, são muitas coisas que podem acontecer, às vezes não acontece nada também, mas em si falando, por exemplo, da cirurgia, pode ficar um pouco de dor no local da cirurgia, em si falando de radioterapia, pode ficar algumas alterações na pele, pode ter uma dificuldade para comer porque irrita um pouquinho o esôfago, que é onde passa ali o alimento, mas também nem sempre acontece isso. Em relação à quimioterapia, né, e à imunoterapia e essa terapia-alvo com comprimido, existem vários efeitos colaterais que podem acontecer, mas muitas vezes também não acontecem. Então, tem que tratar, conversar com o médico para saber o que pode acontecer ou não. Na grande maioria das vezes é bem tolerado e a gente consegue muito bons resultados de diminuição de sintomas. Então, a pessoa faz todo o tratamento muito bem aí, sem problemas nenhum.
Tá? Então, basicamente isso foi o resumo de câncer de pulmão, que hoje em dia é uma área muito grande dentro da oncologia, e espero que vocês tenham gostado. Tá? Se quiserem saber mais, deixe seus comentários aí embaixo que eu posso ir respondendo também. Não se esqueçam de se inscrever no canal, é só clicar no botão se inscrever, ativar as notificações que é no sininho e curtir o vídeo. Tá? E espero vocês nos próximos vídeos.